Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para mais um vídeo de cálculo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre derivadas direcionais e o vetor gradiente. É um tópico muito interessante que tem uma interpretação geométrica muito legal. A gente vai começar falando sobre derivadas direcionais, sobre a motivação geométrica, a definição e fazer um exemplo, ok? Bom, a gente vai começar relembrando as derivadas parciais, né? O que são as derivadas parciais de uma função de duas variáveis num ponto? São esses limites aqui, né? A derivada parcial com respeito a x, você calcula o f de x0 mais h y0 menos f de x0 y0, divide por h e faz o limite para zero. Então é a variação na função f quando o x varia de x0 para x0 mais h. A derivada parcial em relação a y, você pega a variação na função f quando o y varia de y0 para y0 mais h, o x está constante, divide pela variação no h e faz o limite disso para zero. Então, essas derivadas parciais, elas medem as inclinações dessas retas tangentes aqui, ó. Você tem uma reta tangente aqui paralela ao plano XZ, certo? O y está fixo aqui, o x está variando, certo? Você tem a derivada parcial em relação a x, a inclinação dessa reta. Aqui a derivada parcial em relação a y, a inclinação desta reta aqui, ok? Esse é um exemplo. Então a gente tem inclinação nessa direção, ou seja, na direção x, e a inclinação nessa direção quando você varia no y. O que a gente quer fazer agora é o seguinte: achar a inclinação de uma reta tangente ao gráfico de uma função de duas variáveis desse jeito aí numa direção u qualquer. É isso que a gente quer fazer. Então olha aqui, a gente tem um gráfico, a gente tem um ponto aqui que a gente vai apoiar, né, ficar parado, que é o ponto x0 e y0 aqui no plano xy, e vamos fixar uma direção u. Então você tem essa reta aqui no chão, certo? No plano xy, é a reta passando pelo ponto x0 e y0 e paralela ao vetor 1. Quando você anda nessa reta aqui, você anda no gráfico da função em cima dessa curva C aqui, tá claro? Então você tem um caminho aqui em cima dessa superfície, uma curva em cima dessa superfície aí do gráfico, certo? Então a gente quer saber a inclinação da reta tangente a essa curva, tá claro? Então nessa direção aqui. Observe que se esse u for i, a gente tem a derivada parcial em relação a x. Se esse u for j para cá, tem a derivada parcial em relação a y. Mas a gente quer um u qualquer, tá bom? Então, com essa reta aí, que eu falei para vocês, a equação, observe que essa reta para você andar nessa reta, você vai para o ponto x0 e y0, certo? E anda alguma direção h na direção u, né? Um comprimento h na direção u. U é um vetor unitário, tá? De coordenadas AB. Então, u tem tamanho 1. Então, você pode, né, nesse ponto, andar para cá, 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 ou para trás também, tudo bem? Para cada valor de h, você tem um ponto que você está nessa reta aqui. Então, a equação paramétrica dessa reta é o ponto mais h vezes o vetor diretor, né? Então, fica x0 mais ha no x e o y0 mais hb no y. Isso aqui depende de h, onde h é o tanto que você anda, ok? O a e o b são os coeficientes que dão a direção aqui desse vetor u. Então, o valor da função f restrita esses pontos aqui, ou seja, eu quero saber o valor da f, né, nessa curva aqui. Então, eu quero saber a altura daqueles pontos ali. É o f do x de h e y de h, tá claro? Como o x de h é x0 mais h, fica f de x0 mais h, e aqui a mesma coisa, f de y, o yh é o y0 mais hb. Tudo bem? Então, fica f de x0 mais ha, y0 mais hb. Então, qual que é a inclinação de uma reta secante, por exemplo, passando aqui assim, tudo bem? Você tem duas alturas aqui, ó.
Você tem a f desse ponto e a f daquele ponto. A f desse ponto aqui, certo? A altura nesse ponto é a f desse ponto aqui. Este ponto aqui, ó, é o ponto x0 mais HA, y0 mais HB, certo? Então, você vai calcular o f aqui, você vai ter aqui, f de x0 mais HA, y0 mais HB. Você tem essa altura desse ponto. Quando você calcula o f do x0 e y0, você está aqui. Então, essas são duas alturas aqui, né? O f deste ponto e o f desse. Então, você tem aqui um ΔZ. Quando você divide esse ΔZ pelo tanto que você andou, que é um tamanho h, certo? Você tem a inclinação dessa reta tangente aqui, dessa reta secante, tá claro? Então, exatamente o f no ponto final menos f no ponto inicial, dividido por h, dá isso aqui, tudo bem? O ponto final é o x0 mais HA, y0 mais HB. Então, esse é o quociente de Newton, variação na f dividido pela variação no xy, te dá essa inclinação dessa reta secante aqui assim, certo? Essa reta que passa aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o limite disso indo para zero. Quando a gente faz o limite do h indo para zero, o que acontece? O h vai para zero, a reta vai ficando... Esse ponto aqui, que ele aqui vai aproximando do ponto P, esse aqui, e a reta, então, fica tangente. É essa reta vermelha aqui, ó, que é uma reta tangente ao gráfico da função, mas também é uma reta tangente a essa curva aqui em cima. Essa curva aqui em cima é quando você anda aqui embaixo e calcula o valor da função. Você tem essa curva aqui em cima. Então, reta vermelha é essa reta tangente. Você tem essa inclinação aí. Essa inclinação é esse limite do f do x0 mais h, y0 mais hb, menos fx0, y0. Observa que agora você tem uma variação na função quando x0 e y0 varia tanto no x quanto no y. E divide isso por h. Isso aqui é como se fosse um ΔZ por h, né? Indo para zero h. As derivadas parciais são iguais, só que a variação aqui é h só no x e aqui é h só no y. Essa derivada direcional, ela generaliza, porque você tem um HA e HB aqui no x e no y, tá claro? E esse A e B são tais que a norma do vetor AB é 1. Isso é importante. Então, a sua variação aqui está distribuída entre x e y. Isso aqui é o que a gente vai chamar de derivada direcional de f no ponto x0, y0, na direção do U, tá? O U é o vetor AB. Então, a derivada é na direção que você está dando ali, ok? Então, vamos ver algumas coisas aqui. Essa derivada é esse limite. Uma outra notação para ela é ΔF, ΔU, com o vetor aqui. Então, derivada de f na direção U no ponto x0, y0. Mas a gente vai usar mais o DUF, tudo bem? Essa notação aí. Primeira observação, se você tomar U igual a 1, 0, paralelo ao eixo X, né? Quem que é o U, né? Se você pensar aqui, você tem o eixo X aqui e o eixo Y aqui. Você tem o X0 e Y0 aqui. Você pode tomar este U, você pode tomar este, você pode tomar este. Tá claro? Esse aqui é o I. Esse aqui é o J. Esse aqui é o U. O que acontece quando você toma a derivada parcial, a derivada direcional na direção I? Ou seja, o D I de f de xy. Quando você pega a direção U sendo igual o vetor I, o vetor paralelo ao eixo X. Ora, isso aqui vai ser a derivada parcial com respeito a X, tá claro? Só você olhar aqui na direção da definição de limite. O I, ele é 1, 0, que vai ser o seu AB. Então, o seu B vai ser 0, esse cara aqui não vai ter, vai ser f de x0 mais h, porque o A vai ser 1, tá claro? Então, a derivada direcional generaliza.
Da mesma forma, se você pega o 0, 1, o J aqui, certo? Se o U é 0, 1, vai ficar f de x0 mais h vezes 0. Isso aqui vai morrer. E aqui vai ficar mais h. y0 mais h. Então, vai ficar só na direção y, tá claro? Então, a derivada direcional na direção j é a derivada parcial em relação a y. Ou seja, eu estou falando isso aqui, ó. Direção j é o del f, del y. Tá claro? Vocês percebam, então, que é uma generalização onde a direção pode variar. Uma coisa importante, essa definição exige que o vetor seja unitário. Ok? O U tem que ser unitário. Porque as derivadas parciais, se vocês lembrarem, você está somando um H aqui. Então, aqui no limite, esse A e B aqui tem que ser tais que o A ao quadrado mais B quadrado, né? Tem que ser 1. Porque qual que é a norma do vetor 1? É a raiz de A ao quadrado mais B quadrado. Quando isso é 1, o A quadrado mais B quadrado é 1. Tudo bem? Então, o vetor U tem que ser unitário para que para que a derivada direcional que seja realmente uma generalização da derivada parcial. Porque quando B é 0, o A tem que ser 1, tá claro? Então, tem que ser unitário. Quando eu der uma direção para vocês que não é unitária, o que vocês vão fazer? Vocês vão considerar o vetor unitário na direção V. E se eu pedir a derivada direcionada na direção do vetor V não unitário, basta você calcular o V sobre a norma de V, que isso aqui é um vetor que tem norma 1 e tem a mesma direção e sentido que o V. Esse é o U que você vai usar na definição. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender isso. Seja f de xy igual a x² mais y². Calcule o DUF de 1, na direção de um vetor unitário qualquer, UAB. Em seguida, calcule para casos particulares, 0, 0, 1 e 1. Interprete geometricamente esboçando o gráfico de f. Ok? Então, vamos calcular pela definição. Pela definição, o DUF de 1, o que você vai fazer? Você vai pegar o 1 e somar com o vetor HU, ou seja, 1 mais HAB, isso aqui dá 1 mais HA, 1 mais HB. Esse é o seu ponto final, certo? Então, você vai pegar o limite de H tendendo a 0, da F calculada no seu ponto final. 1 mais HA, 1 mais HB. Menos a F calculada no ponto inicial. 1. Dividido pela variação, que é o H, tá bom? O A e o B estão fixos. Ok? O U é um vetor AB fixo com norma de U igual a 1. Então, vamos ver quem que é esse limite aí. É limite de H tendendo a 0. Quem que é o F desse cara aqui? O F de um xy faz x² mais y². Então, vou pegar este ao quadrado mais este ao quadrado. Ok? Menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Esse aqui é o F de 1 dividido por H. Isso aqui vai ser igual ao limite de H tendendo a 0. Vou ter que desenvolver isso aqui. Quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 1, menos 1. Tudo bem? Dividido por H. Ora, eu tenho 1 aqui, corta com esse menos 1. Tenho outro 1 aqui, corta com esse menos 1. Ok? Aqui, pessoal, olha só. Quadrado do segundo aqui é H ao quadrado, A ao quadrado. E aqui também, H ao quadrado, B ao quadrado. Ok? Faltou ali. Então, isso aqui vai ficar limite de 2HA mais H ao quadrado, A ao quadrado, mais 2HB, mais H ao quadrado, B ao quadrado, sobre H, quando H vai para 0.
certo? Você observa que você pode botar h em evidência em cima. Fica 2a mais h ao quadrado, mais 2b, mais hb ao quadrado, tudo dividido por h. Quando h vai para zero, corta esse h com esse h, certo? Então, isso aqui vai ficar limite do h tendendo a zero, de 2a mais h ao quadrado mais 2b mais hb ao quadrado. Isso aqui, quando h vai para zero, eu posso simplesmente... Isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. O a e o b estão fixos, então isso aqui dá 2a mais 2b. Ok? 2a mais 2b deu a derivada direcional. Depende, né, de u, né? Ou seja, depende de a, b, as componentes do vetor u, porque é uma direção qualquer isso aqui, tudo bem? Então, vamos pegar u igual a 1, 0. Se u igual a 1, 0, ok? Quem é o d, o f de 1? 1 é o ponto, é o xy. 1, 0 é o vetor. É aqui, ó. Então, aqui eu tenho o a e o b, né? O a é 1 e o b é 0. Então, eu vou ficar com 2. Ok? Se o u é 0, 1, eu vou ficar com quanto? O a é 0, o b é 2. Deu 2 também, ok? Observe só quem é a derivada parcial de f em relação a x. 2x, né? Porque a função está ali. A derivada parcial de f em relação a y é 2y, ok? Então, quem que é o fx de 1? É 2. E o fy de 1 é 2 também, ok? Este cara aqui é igual a este e este é igual a este. Tá claro? São iguais. É isso que a gente esperava mesmo. A derivada direcional é uma generalização. Essa aqui depende da direção. Se você pegar 1, 0 aqui, fica 2 mais 0, fica 2 e a derivada em relação a x. Ok? A mesma coisa análoga para o y. Tá bom? Agora, se eu pego v igual a 1, 1, quem que é o u? U é v sobre norma de v. Quem é a norma de v? A norma de v é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, participação especial da Olivia no vídeo aí, que dá raiz de 2. Ok? Então, isso aqui dá v sobre raiz de 2, que vai dar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Eu já racionalizei o resultado. Então, qual que vai ser o DUF no 1, 1? Neste caso, vai ser 2 raiz de 2 sobre 2, mais 2 raiz de 2 sobre 2. Corta esse 2 com esse 2 com esse, dá 2 raiz de 2. Ok? Então, essas são as derivadas direcionais aí. Qual que é a interpretação geométrica? Vamos fazer aqui a interpretação geométrica. Qual que é o gráfico da função? X quadrado mais y quadrado. Todo mundo já sabe que esse é um paraboloide circular reto orientado para cima, né? Esse paraboloide aqui. Quando eu estou no ponto 1, 1, eu estou mais ou menos aqui. Ok? Então, tem um ponto aqui no paraboloide. A altura aqui é 2, tá claro? Então, esse aqui é o ponto 1, 1, 2. Porque o f de 1 é 2. Ok? Quando eu ando nessa direção, eu tenho uma inclinação de uma reta aqui. Quando eu ando nessa, eu tenho outra inclinação. Quando eu ando na direção, essa aqui é na direção v igual a 1, 1. Nessa direção aqui, a função cresce mais, como a gente viu ali. Tá claro? A função, né? Ela cresce numa taxa 1, quando você anda aqui assim, na direção y e na direção x, porque a
a derivada direcional deu 2 aqui, desculpa, então ela cresce numa variação, ela varia numa taxa 2 quando você anda para cá ou para cá, saindo desse ponto, mas quando você sai desse ponto e anda nesta direção aqui, a função cresce numa taxa raiz, 2 raiz de 2, que é o que a gente fez lá atrás, tá claro? Então, essa é a interpretação geométrica. Nessa direção aqui a função cresce mais rápido. O paraboloide ele é mais íngreme nessa direção aqui do que nessa e nessa. Ok? É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, continuando sobre derivadas direcionais.